hoje, a mensagem que Deus colocou no nosso coração tem como tema: Deus te escolheu. Você já parou para pensar que o Deus que criou o universo, sabe, quando geralmente eu gosto de ver o pôr do sol lá do backyard da minha casa. E eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque eu gosto de olhar e de observar a grandeza de Deus através da sua criação. E a gente vê aquele céu lindo, sabe, aquele céu meio avermelhado. Eu não sei, mas eu acho que Orlando tem um negócio diferente, gente. Sempre que eu vinha para cá, ainda de férias, eu olhava e dizia assim: gente, esse céu é diferente. E o pôr do sol, não só o pôr do sol, mas vocês já viram aquela lua, a lua cheia, quando, meu pai do céu. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda o Deus que criou tudo isso. Te escolheu. Me escolheu. Nos escolheu. Eu acredito muito que Deus tem, nesses últimos tempos, levantado um povo fiel. Deus tem levantado um povo que persevera. Deus tem levantado um povo que faz a diferença. E por que eu estou falando nesses últimos tempos? Porque ao mesmo tempo a gente tem visto o mundo contra-atacando de tal forma que tem tentado fazer com que quem seguia aos princípios do Senhor Jesus deixe de segui-lo. Por quê? Porque o mundo está distorcendo valores. O mundo está tentando pegar páginas da Bíblia e rasgá-la. O mundo está tentando descredibilizar aquilo que saiu da boca de Deus. Não é da boca de um pastor, é da boca de Deus. Seja na TV, seja nas redes sociais, seja nas escolas. E eu acredito que Deus nos escolheu para que a gente seja aquele exército que vai se posicionar. Talvez você diga assim: pastor, mas a maioria está indo na contramão, pastor, daquilo que a palavra de Deus fala, porque eu acho que a maioria acha que é mais fácil seguir o fluxo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa de uma multidão para trazer uma transformação. Eu lembro que 22 anos atrás nós iniciamos com uma multidão de 7 pessoas. Foram 7 pessoas. Mas 7 pessoas que acreditavam que tinham sido escolhidas. 7 pessoas que acreditavam na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, sem tirar um tio, sem tirar nada. Eram 7 pessoas que estavam firmadas e baseadas no princípio da palavra. Eu aprendi que Deus trabalha com a minoria para poder alcançar uma maioria. Deus escolheu Noé, sua família. O mundo as pessoas foram mortas. A maioria que desacreditava naquilo que Deus estava querendo trazer. E um novo tempo começou. Deus pegou um homem chamado Moisés, que era minoria, desacreditado pelo seu próprio povo, teve que fugir. E de repente foi ele que tirou o povo da escravidão no Egito. Deus pegou um garotinho chamado Davi,
que era minoria, desacreditado do seu pai e dos irmãos, e que quando houve um gigante dizendo que ia matar todo mundo, que cadê, quem é que vai lutar contra mim? Ele foi o único que se levantou e disse, peraí, eu vou. Deus escolheu um homem chamado José, que era minoria, desacreditado pelos seus irmãos, mas acreditado por Deus, que viveu situações que todas elas cooperavam para ele dizer assim, a minha vida é horrível, mas sabe o que aconteceu? Deus o usou para que ele pudesse ser alguém que iria abençoar nações, o mundo, com a sabedoria que Deus tinha colocado sobre ele. E talvez você ouça essa mensagem e diga assim, o senhor está falando de Moisés, o senhor está falando de Noé, o senhor está falando de Davi, o senhor está falando de José. Pelo amor de Deus, pastor Arthur, eu não sou nada de... Deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que criou e que escolheu eles, foi o Deus que me escolheu e te escolheu. Às vezes as pessoas olham para mim, para Thalita e pensam assim, uau, Igreja do Amor nasceu com uma experiência maravilhosa, porque os pastores eu acho que já deviam ter pastoreado muitas igrejas, já tinham um know-how muito grande, um background perfeito, e aí chegaram e pá, não. A gente nunca tinha pastoreado. Thalita tinha 17 anos, eu tinha 21 anos. Quando a gente entende que Deus não escolhe a mim e a você por causa da gente. Quando a gente entende que não é a nossa força, não são os talentos, não são as qualificações que a gente acha que a gente tem. Não. Deus nos escolhe por causa dEle. É por causa do propósito dEle. E não tem ninguém aqui, seja você quem for, a idade que for, não tem ninguém aqui desqualificado para a escolha que Deus fez. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus colocou algo em você. Deus entregou algo a você. Sabe para quê? Para que você possa fazer parte desse exército. Que pode parecer pequeno, Deus sempre trabalhou com um remanescente. Mas o que é pequeno, cresce. Hoje eu quero falar sobre uma história que talvez muitos aqui conheçam. Os 300 de Gideão. Mas eu não vou falar sobre Gideão, eu vou falar sobre os 300. Talvez você tenha ouvido muitas mensagens falando sobre Gideão, sobre sua liderança, sobre a escolha que ele tomou de se submeter à vontade de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, hoje a gente vai falar sobre os 300. Você não sabe o nome deles? A única coisa que você sabe é que eles disseram sim. Porque é assim. Às vezes nós estamos pensando assim, não, eu tenho que fazer algo que tenha a visibilidade e que vai mostrar quem eu sou de verdade. Não. Os 300 não tinham nome. Mas eles tinham características que nós vamos mostrar hoje, que são as características que Deus está procurando em mim, que Deus está procurando em você. Por quê, pastor? Lembra do que eu disse no início? Gente, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Aí talvez você diga assim, o mundo está perdido mesmo, pastor. Não, peraí. Mas eu e você somos a luz do mundo. E enquanto o mundo está em trevas, tem uma luz que brilha em mim e você, que se chama Jesus. E é essa luz que tem que brilhar aqui nos Estados Unidos, tem que brilhar no Brasil, tem que brilhar na Europa, tem que brilhar na Ásia, tem que brilhar em qualquer lugar onde nós formos.
Ah, pastor, mas eu acho que esses 300 homens, então, eram muito especiais. Eles eram fortes, eles eram inteligentes, eles eram estratégicos. A experiência militar que eles tinham era absurda. Não. Você vai ver a história toda. Você vai entender que não foi por causa disso que Deus os escolheu. Gustavo adiantou um pouco sobre, quando ele falou aqui sobre generosidade. Gente, Deus está olhando para aqui, ó. Coração. É o nosso coração. É a disposição do nosso coração. Posso fazer uma pergunta para mim e para você nessa manhã? Deus pode contar conosco. O que tinha no coração desses homens? Que diante de 32 mil soldados que existiam, só ficaram 300. Eu vi uma pesquisa. Essa pesquisa foi no Brasil. Foi feita lá e dizia que para você mudar a cultura de uma nação, você só precisa de 10% de pessoas comprometidas. Eu acredito que isso não é só no Brasil, isso aí é em qualquer lugar do mundo. Porque não é sobre qualificação, não é sobre, é sobre comprometimento. É sobre pessoas que entendem um chamado, que ouvem um direcionamento e que visualizam uma missão, uma visão e dizem sim. Ninguém segura alguém que é comprometido com uma visão. Você se lembra do pessoal da Torre de Babel? Era uma visão. E, por mais que eles tivessem a motivação errada, porque o coração deles não estava alinhado com Deus, e foi a partir desse momento que Deus disse assim: vou confundir aqui os homens, vou mudar toda a linguagem, e Deus teve que intervir. Mas deixa eu te dizer, quando é o chamado de Deus, e nós temos a visão dele, e nós nos comprometemos com essa visão, deixa eu te dizer, ninguém segura a gente. Eu quero que você entenda que o chamado que você tem não é feito por um pastor, não é feito por uma igreja, é o Deus que criou o universo. E Ele está perguntando: eu posso contar com você? Você sabe o que Deus está querendo encontrar no seu coração, que Ele encontrou na vida desses 300? Em primeiro lugar, os 300 foram separados pela obediência. Juízes 7, versículo 2. A partir do versículo 2 diz: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Gente, deixa eu parar aqui. Imagina você, líder desse povo, entendendo que os midianitas eram um povo forte, e de repente Deus falando assim para você: ei, tem gente que é medrosa e tem que sair. Você olha para aquele exército de 32 mil pessoas e vê 22 mil homens partindo. É loucura.
Mas o que foi que Deus fez? O que foi que Gideão fez? Só obedeceu. A Bíblia continua dizendo, o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda tem gente demais. Desça com eles à beira d'água, eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Deus não precisa de números. Aí talvez você diga assim, pastor, o senhor está sendo um pouco incoerente, porque eu sei que a igreja do amor é uma igreja de não sei quantas mil pessoas. Calma, deixa eu te falar. Deus não precisa de números. O que a gente vive hoje é fruto de 300. Quando falamos de vidas, milhares de vidas, não são números. São vidas. São histórias. São testemunhos. Se você parar para falar e conversar com cada pessoa que está na igreja do amor, pergunta para ela a história de vida dela. Pergunta como chegou. Pergunta como era a família. Pergunta tudo. Deus está olhando para o coração e está perguntando assim, vai ser obediente? Gideão, que era o símbolo da liderança lá, e era a pessoa que tinha que passar a visão e ser o exemplo, ele foi obediente. Ele podia muito bem, como líder, dizer assim, Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, como é que eu vou vencer uma batalha com 300 homens contra milhares? Eu não sei o que foi que Deus mandou você fazer. Eu não sei para quê e por que Deus te escolheu. Mas eu vou te dizer uma coisa, não questione o direcionamento dele. Vá. Seja primeiro obediente. Depois faça o que ele está mandando. Sexta-feira eu e Thalita estávamos no podcast do Douglas Gonçalves, o podcast do Jesus Copy. E ele perguntou assim, Arthur, como é que foi isso? Eu conheço vocês estavam há 20 anos e, meu Deus, graças a Deus, a Igreja do Amor é uma igreja que tem impactado tantas vidas e vocês são os líderes sêniores. E como foi isso? Começar tudo do zero. Eu disse assim, Douglas, Deus, ele gosta de fazer essas coisas com a gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu morei aqui, em 99, como estudante, 17 anos, Deus disse assim, eu sei que você quer fazer faculdade, você quer morar aqui, você quer viver sua vida aqui, e tá tudo certinho, né, filho? Mas eu vou te dizer uma coisa, sai dos Estados Unidos e vai para o Brasil. Deixa eu te falar, quem mora aqui sabe do que eu estou falando. Depois que você mora, você se acostuma. Sabe a quantidade de pessoas que a gente vê vindo para cá tirar férias e depois diz assim, rapaz, eu vou morar aqui. Porque é tentador.
E é uma bênção. Agora, só é bênção quando você sabe que você está obedecendo a Deus. E Deus disse assim, você não fica, você vai para o Brasil. Eu fui para o Brasil. E depois de 23 anos, foi o momento que Deus disse assim, agora você volta para os Estados Unidos. Mas assim, se fosse para voltar, vir para os Estados Unidos porque a minha situação lá no Brasil não estava boa. Porque geralmente é isso que acontece. Quem vem para cá? Minha situação estava maravilhosa. Eu disse assim, Douglas, um dia Deus falou comigo no texto de Abraão, dizendo, sai da tua terra, da parentela, da casa do pai. E eu obedeci isso, e Deus me enviou para a Igreja do Amor Paulista. E depois de 20 anos eu ouvi Deus falando a mesma coisa comigo, mas dizendo assim, agora você vai para os Estados Unidos. Mas Deus disse assim para mim, Douglas, filho, dessa vez eu não quero só que você saia, dessa vez eu quero que você dê o seu Isaac. Eu quero que eu gerei, não foi você. Isaac não vai morrer. Isaac era a Igreja do Amor, o Brasil, tudo que está acontecendo lá. Isaac vai crescer. Mas Deus falou nitidamente ao meu coração, dizendo assim, eu quero ver se Abraão continua obediente. Qual foi o Isaac que Deus pediu de você? E a minha pergunta é, você obedeceu? Eu entendi que se a gente não obedecer a Deus e obedecer ao nosso coração, a gente vai se dar mal. Eu sei. Parece que a gente está ganhando, mas a gente está perdendo. Mas para ganhar lá na frente, tem que perder agora. Sabe por quê? Porque Deus tem que mostrar para mim e para você que, primeiro, é a gente que tem que obedecer a Ele. E segundo, as coisas não vão acontecer por causa da gente, mas por causa dEle. Posso dizer uma coisa? Talvez você está aqui nos Estados Unidos e até hoje você tem tentado fazer alguma coisa, investir, dar certo, e não está dando. A minha pergunta é, você obedeceu a Ele o que foi que Ele mandou você fazer? Deus quer o melhor para a gente, foi Ele que nos escolheu. Mas Ele quer que a gente seja obediente. Eu não me arrependo de ter tomado a decisão que eu tomei. Eu não me arrependo do início ter chegado aqui nos Estados Unidos e começado um culto dizendo graça e paz, Igreja do Amor com 2 pessoas e acostumado a fazer isso para milhares. Sabe por que eu não me arrependo? Eu não vim para viver o sonho americano. Eu vim para fazer as pessoas viverem o sonho de Deus. Eu obedeci. Vale a pena. Pode parecer loucura para você, diante do que Deus está mandando você fazer, mas eu só te digo uma coisa, não tenha medo. Sabe, Deus teve que tirar os medrosos. Está aqui, ó. 22 mil homens eram medrosos, não iam fazer nada na guerra. Daqui a pouco Deus diz assim, agora só pega quem está lambendo a água. Porque tinha gente que estava se ajoelhando, estava desatento, estava distraído. Se o inimigo viesse, ia matar. Agora, quem faz como cachorro, eu agora estou com uma cadelinha em casa, gente. Estou apaixonado por Joy agora. Você já percebeu que cachorro é esperto? Também Joy é demais. Da família Pereira. O cachorro está bebendo aguinha, mas está de olho assim. Ó. Deus eliminou quem estava com medo.
Deus eliminou quem estava distraído. Deus só deixou quem estava dependendo dele. Eu ouvi falar que durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados britânicos treinavam dormir fechando um olho e deixando o outro aberto. Quem é que morria nessa guerra? Quem fechava o outro. Quem ficava distraído. Quem não entendia onde é que estava a guerra. Eu e você precisamos ser obedientes. Na obediência, a gente vai ter que deixar o medo de lado. Na obediência, a gente vai ter que deixar as distrações de lado. E a gente vai ter que seguir a voz daquele que nos guia. Mas existe uma outra característica que fez parte desses 300. Os 300 eram persistentes na batalha. Persistentes. Sacode essa pessoa que está perto de você e só diz assim: continua seguindo em frente. Vamos lá. Sacode a outra e diz assim: continua seguindo em frente. Bora. Tem que persistir. Juízes 7, 16, 18, diz assim: dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas, jarros vazios, com tochas dentro, e ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gente, fala sério. Que estratégia militar é essa? Eu tive a honra, a alegria, o privilégio de fazer parte da Escola Superior de Guerra. E na Escola Superior de Guerra a gente aprende estratégias. Por mais que o Brasil nunca entre em guerra, graças a Deus. Mas a gente aprende estratégias de guerra. A gente tem a cabeça pensante se acontecer alguma coisa. Que estratégia militar é essa? Essa é a hora, talvez, em que os 300 iam dizer assim: gente, Gideão endoidou de vez. Como é que é? A gente vai pegar trombeta, a gente vai pegar jarro vazio, com tocha dentro. Como é que a gente vai vencer essa batalha? E lembra, obediência e persistência. Você sabe o que é que mantém um soldado firme no meio da guerra? Não é força, é resiliência. É perseverança. É confiança em quem? No comandante. Em quem está indo à sua frente. E quem é que vai à nossa frente? Ei, é aquele que endireita os caminhos tortuosos. Ei, é aquele que está quebrando grilhões. Pá! Ei, é aquele que ilumina os nossos passos para a gente enxergar o que é que está à nossa frente. Por isso que Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esses 300 não questionaram a estratégia, foram obedientes, foram resilientes, persistentes, perseveraram. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 24, 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. É muito comum pessoas desistirem no meio do caminho. É muito comum pessoas desistirem quando estão perto do fim. Está tão perto. Tá quase chegando lá. E essa é a hora que você tem que ouvir a voz de Deus dizendo assim: vem.
Gente, Jesus estava no Getsemane e ele chegou para o Pai para dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Estava perto. Mas ali eu sei que no espírito dele ele ouviu a voz do Pai dizendo: filho, continua. E ele diz assim: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deixa eu te dizer uma coisa, no começo do ministério aqui, não foi fácil. Só Deus sabe. Não foi fácil. Eu lembro que eu olhava o campus online de Paulista e eu dizia: meu Deus, eu queria estar lá. Mas ao mesmo tempo Deus dizia assim: dá mais um passo. Vai ficar tudo bem. Continua, filho, vai. E Deus dizia assim: você vai ver o que eu estou fazendo lá. Eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer mais rápido. Vai! É assim a nossa vida. Diante do que Deus te mandou fazer, sabe, o diabo vai tentar fazer você desistir. O verdadeiro soldado é aquele que não vai abandonar a sua missão. A Bíblia diz assim: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu fico imaginando, e quando eu digo eu fico imaginando é porque eu imagino mesmo. Eu faço o que eu fiz lá atrás. Quando a gente estava na templinho pequenininho com 7 pessoas, eu fechava os olhos. E eu me imaginava com Abraão, o Senhor tirando ele da tenda, dizendo assim: olha para o céu e conta as estrelas. Vou fazer assim com você, a sua descendência. Eu fiz isso lá atrás. E Deus fez o que Ele fez. Eu faço isso aqui. Ontem eu me peguei no meu devocional e eu fechei meus olhos e disse assim: Deus, eu já estou imaginando o nosso templo, porque o templo maior é aqui. Eu já estou imaginando. Eu já estou imaginando mais vidas sendo alcançadas e a gente cuidando bem de todo mundo e isso, sabe, se tornando um efeito dominó e alcançando essa nação e o mundo. Mas para isso, a gente tem que saber que Deus nos escolheu. Sabe quando a gente diz que ninguém faz nada sozinho? É verdade. Ninguém. Primeiro a gente tem que ter Deus. E Deus vai colocar os 300 comprometidos. Que vão ser obedientes, que vão ser persistentes. Os medrosos voltam. Mas os persistentes e escolhidos avançam. E sabe por quê? Porque em último lugar foi o que Deus encontrou no coração desses 300. Eles confiavam totalmente em Deus. Não era Gideão. Era Deus. Juízes 7, a partir do versículo 20 diz: as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, presta atenção nisso, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabati. Peraí. O Senhor fez. O Senhor fez. O Senhor fez. A maior lição que a gente aprende aqui é que a vitória não vem pelo esforço humano, mas pela nossa confiança total em Deus. É por isso que Deus quer usar a minha vida e quer usar a sua vida. Mas para quê? Para que a gente possa ficar no mural
A calçada da fama. Não. Ninguém sabia os nomes dos 300. Mas os 300 sabiam o nome daquele que fez os inimigos serem derrotados. A missão ser cumprida. A verdade é que Deus está pronto para levantar um exército de anônimos. Anônimos que carregam um nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que a Bíblia diz, pelo qual todo joelho se dobrará. E toda a língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, o Pai. Se nós pensarmos em fazer qualquer coisa para nós, a gente fez 2 anos aqui. Mas 22 anos de ministério. 20 anos no Brasil. Eu sei que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de irem lá depois que a gente saiu de lá. E a pergunta clássica que é feita é: e agora? Como é que está sendo a igreja do amor? E a resposta é: com certeza, ela está muito melhor do que quando a gente estava. Sabe por quê? Quando a gente entende que o exército dos 300 é um plantando, é outro regando, mas é Deus dando crescimento. Deixa eu te falar, não parou. Isaac não deixou de crescer. Os recordes estão sendo batidos, mas eu estou te dizendo isso, sabe para quê? Para que você entenda. Fique em pé no seu lugar. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.